Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Café com Letras, a temporada de 2014 do programa de literatura aqui da TV Câmara. E para este ano nós temos algumas novidades, como vocês podem perceber, nós estamos ao vivo nessa tarde de sexta-feira, uma tarde nublada, mas um tempo muito agradável para um bom bate-papo, para um café e uma conversa sobre literatura. E para estrearmos essa temporada de 2014, nada melhor que um escritor que já tem diversas obras publicadas, que é colunista de um jornal aqui de Caxias do Sul e também já foi patrono da Feira do Livro de Caxias. Eu falo de Marcos Fernando Kirst. E é com ele que nós sentamos hoje, tomamos um café e fizemos o nosso bate-papo. Kirst, muito obrigado por ter vindo aqui nessa estreia do ao vivo do Café com Letras. Mas é um prazer, é uma honra estar de volta à TV Câmara conversando com vocês sobre esse assunto que tanto me encanta e me move, que é a literatura. É uma honra, especialmente ao vivo com Caxias do Sul, né? Kirst, eu falei que tu és autor de diversas obras. Quantos livros ao todo na tua carreira? Olha, juntando todos os tipos de livro, né, livros feitos, que eu chamo de livros de trabalho, com os livros autorais e também os livros em parceria, já são 13 obras publicadas desde 2007 para cá, quando eu lancei o meu primeiro livro, total de 13. E esse primeiro livro autoral não foi dessa obra de trabalho? O primeiro livro foi em 2007, foi o livro que conta a história, resgata a história da Biblioteca Pública Municipal, Demétrio Niederauer, né, se chama A História nas Estantes. Foi um livro para o qual eu fui contratado pela biblioteca para fazer, né, resgatando toda a história interessantíssima da nossa biblioteca pública. Então foi um livro que eu não considero como autoral, né? Não é um livro de romance, né, etc. Nem de poesia. É um livro de resgate histórico, né, ramo no qual eu acabei praticamente me especializando aqui em Caxias do Sul, porque depois disso já vieram vários, mais ou menos nesse mesmo tom, né, com esse mesmo foco e paralelo também, botando a público alguns projetos pessoais, literários, ao longo desse tempo. E foi nessa tua obra da Biblioteca Pública que tu descobriu o autor, ou isso foi anteriormente? Não, assim? foi porque tu tens a tua carreira de jornalista, né, no impresso, né? Sim. Eu sou jornalista impresso há muito tempo. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria, né, desde 1989, já faz tempo. Mas a minha relação com a literatura, ela é desde pequeno, desde sempre, né? Nos dois lados, tanto enquanto consumidor de literatura, né, que eu sou um leitor de histórias em quadrinhos desde que me alfabetizei, desde antes ainda, porque a minha mãe lia histórias em quadrinhos para mim, na cama para me fazer dormir. Eu nunca dormia, porque eu ficava ouvindo aquelas histórias com toda a atenção do mundo, então já me encantou o mundo da fantasia literária a partir daquilo e desde sempre. E também, paralelo, eu me transformei num produtor de literatura desde aquela época também, porque eu sempre tive a mania de produzir o tipo de literatura que eu estava consumindo. Então, desde muito pequeno, eu também produzia as minhas próprias histórias em quadrinhos, em casa, né? Eu comprava cadernos pautados, minha mãe me dava canetinhas hidrocor, Neopen, naquela época, e eu passava as tardes inteiras ajoelhado na frente da minha cama, criando personagens e histórias e enredos. Então, a minha relação com o produzir literário também é desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Né? Vim a publicar um livro, de certa forma, até tardiamente, né? Em 2007, quando eu já tinha 41 anos de idade. Mas antes disso, eu participei tanto em Juí, que é a minha terra natal, quanto em Santa Maria, que é onde eu me formei e vivi toda a minha vida universitária e o início da minha carreira jornalística. Em Santa Maria, morei 8 anos lá. Participei de concursos de contos, ganhei concursos de contos e crônicas, participei de antologias desde aquela época. Depois, vindo aqui para Caxias do Sul, eu moro aqui desde 92, participei várias vezes também do concurso anual literário aqui que a biblioteca faz. Que é uma grande sacada da biblioteca também. É uma grande sacada, é um grande incentivo para os novos autores aqui de Caxias do Sul. Participei 3 ou 4 vezes também com contos e venci. E acabei me transformando também num cronista. Isso aconteceu no ano de 2000. Eu ainda trabalhava dentro da redação do jornal Pioneiro. Trabalhei 10 anos dentro do Pioneiro. E naquela época, no ano 2000, o editor-chefe resolveu transformar alguns dos editores do Pioneiro em cronistas, para passarem a ocupar espaços de crônica, porque se percebia desde aquela época que a crônica é um dos caminhos de entrada de leitura para o jornal. A crônica convida as pessoas a lerem, elas se identificam com o tema, com os autores e passam a folhear o jornal.
Então, 5 ou 6 editores da época foram convidados para assumir colunas de crônicas, eu fui um deles. E a partir dali, digamos que me descobri com essa verve de cronista, né? Eu fiquei 2, 3 anos ocupando espaço ali, depois eu saí do Jornal Pioneiro, né? Passei a ter a minha carreira solo de jornalista, sim, mas em 2009 voltou o convite para voltar a assumir uma coluna de crônicas no jornal, sim, que eu ocupo até hoje e tenho me identificado muito com esse gênero crônica, especialmente tenho fornecido oficinas literárias dentro desse gênero também. Então, minha relação com a literatura está entranhada na minha pele, tá na minha, sim, alma. Eu sou isso, né? Sou de fato. Agora, escrever crônicas para o jornal, aquela, vamos dizer assim, obrigatoriedade, não sei se é a melhor palavra para se usar, mas sim, de semanalmente ter uma crônica quente, nova para botar no jornal, porque tu sabe que tem aqueles leitores que vão lá buscar a tua crônica, a tua coluna. Qual a relação entre a crônica do jornal, que pode ser feita, e sentar e escrever um livro literal, um livro nascido da alma do escritor? Assim, existe algo de semelhante ou a obrigatoriedade faz com que o texto ali do jornal tenha que ser mais rápido, mais ágil, e o texto de um livro tem que ser mais trabalhado? Assim, existe a diferença? Existe a diferença de método, né? E existe a diferença também de veículo, né? Porque um texto para uma crônica, naturalmente, vai se configurar numa espécie de material e um texto para um livro numa espécie diferente. Não que o texto da crônica do jornal não possa gerar um livro futuramente, né? Tanto é que pode, e isso os autores fazem muito, né? Quer dizer, de reunir várias de suas crônicas e depois lançar um livro que permaneça. Então, sim, tu tem que se preocupar muito ao fazer a crônica, né? Porque costuma-se achar que é um gênero menor e um gênero mais fácil, e ele não é, muito pelo contrário, ele é um gênero bem complexo. Porque uma vez que ele é inserido dentro de um veículo diário, né, como é o Jornal Pioneiro, no meu caso uma crônica semanal, essa crônica, a gente sabe que tu escreve aquele texto, esse texto ele é lido naquele dia, naquele jornal. Claro que vai para o blog, eu tenho um blog onde eu coloco esses textos, vai para o blog do próprio jornal, mas esse texto ele é um texto rápido, ele não vai ter muita longa duração. Sim. Nas mãos dos teus leitores, a não ser que tu depois reúna eles em livro e faça isso que eu falei. Mas tu tem que já pensar nisso, quer dizer, a essência da crônica é traçar um retrato do seu dia a dia, do seu tempo, da contemporaneidade, né? Quer dizer, o que são as preocupações que nós que vivemos nesse mundo hoje temos? Com o que a gente se preocupa, o que nos ocupa, o que nos incomoda, né? Quais são as nossas angústias. Então, é uma detectação disso de uma forma não jornalística, né? Porque o cotidiano e a notícia estão no jornal. No miolo do jornal. No miolo do jornal. É uma forma de tu detectar isso de uma forma um pouco mais lírica, um pouco mais poética. O que não impede que tu aborde temas do dia a dia, de vez em quando, também de uma forma um pouco mais seca, uma forma de artigo, que é o que eu faço na minha crônica de hoje, inclusive, que é nas sextas-feiras que eu estou no Jornal Pioneiro. A minha de hoje é um pouco mais dura, um pouco mais seca. Mas eu costumo optar por algo mais lírico, né, até para poder dar um respiro para o leitor. Né, porque o leitor já abre o jornal sabendo que vai encontrar uma série de assuntos graves, importantes, sérios, que são do seu dia a dia, né, para tentar melhorar o seu cotidiano. E eu tento oferecer sempre uma espécie de um refresco, porém, eu sempre me obrigo, ou eu tento fazer isso, tento fazer com que no meu texto haja uma entrelinha, né, para que também isso conduza a uma espécie de reflexão. Né, então, pode haver duas leituras no meu texto de crônica, uma mais superficial, que veja aquele texto bem-humorado, engraçado, que flui, porém, o leitor mais atento vai encontrar nas entrelinhas a sugestão para a reflexão. Para o texto, para um livro, né, que a gente sabe que vai ter uma duração mais perene, né, um livro vai estar numa biblioteca, né, ele pode ser encontrado daqui a 30 anos, 40 anos, tu tem que optar por uma linguagem mais clássica, normalmente, né, especialmente esses livros de resgate histórico que eu faço, né? Tu não pode brincar tanto com a linguagem do cotidiano, não ser tão despojada, a não ser que o foco do teu livro seja realmente esse. Aí, claro, está tudo muito bem. Né? Mas muda um pouco o foco do tom do teu texto e também muda o tamanho do teu envolvimento com esse texto. Né? Para tu escrever um livro, tu vai levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do trabalho no qual tu está envolvido. Uma crônica, né? Assim como ela é consumida semanalmente, no meu caso, tem outros cronistas do Jornal Pioneiro que são diários. Diários, claro. Né?
que estão lá dentro da redação, escreve ali Gilberto Blume, Ciro Fabres, né? A exemplo do que faz um Paulo Santana na Zero Hora. Todos os dias sai uma crônica. Porém, eles estão dentro da redação do jornal, as informações estão ali o tempo todo. Mas com o texto mais rápido, de consumo mais rápido, o teu envolvimento com ele também acaba sendo um pouco mais rápido. Sim. Né? Tu acaba escrevendo ele de forma um pouco mais rápida. Mas, claro, tem sempre essa questão do prazo a ser vencido. No meu caso, eu sou publicado nas sextas-feiras, eu tenho prazo até quarta-feira ao meio-dia para entregar esse texto. Sim. Que tem que estar lá. Então, eu tenho que fazer isso até quarta-feira de meio-dia. E, normalmente, esses textos nascem de uma inspiração momentânea, assim, de ver alguma coisa, absorver da internet, da TV, do próprio dia a dia na rua, e vem essa inspiração e ele já nasce praticamente pronto, ou mesmo nesse espaço curto de tempo dá para escrever uma vez, reler, modificar, ou normalmente ele vai do que a inspiração manda mesmo? Eu digo que o cronista ele tem que estar sempre muito ligado, né? E ele, uma vez que ele assume essa responsabilidade, esse desafio de semanalmente estar com um texto ali e pessoas estão te lendo, esperando para ver o que tu vai oferecer para elas, tu tem que se preocupar com isso. Então, tu tem que exercitar um olhar atento o tempo todo, né, para o mundo que te cerca, né, para as coisas que te chegam, para o cotidiano da tua cidade, né, que te envolve, e para as coisas que você mesmo está refletindo. Né, porque frequentemente acontece de chegar a quarta-feira de manhã, eu me acordar e pensar, bom, agora eu tenho que fazer a crônica, tem até meio-dia, precisa sair a crônica. Sim. Ela vai ter que sair. Né? E às vezes eu estou sem a inspiração do tema. Né? E é preciso que venha uma inspiração do tema, é preciso que o assunto me arrebate, né? que eu queira. Então, se de fato aconteceu alguma coisa comigo interessante ontem, né? um fato pitoresco que pode ser trabalhado literariamente na crônica, é fácil, já está ali, é isso, Sim. em cima disso que eu vou trabalhar. Se isso não aconteceu, né, dá aquele branco, aquele medo inicial, mas aí eu penso comigo, o que eu ando refletindo, o que eu ando pensando, o que eu conversei com os meus amigos, com a minha esposa, o que está ocupando a minha mente nesse dia, digamos, nesse dia 10 de janeiro ou 15 de janeiro, o que anda Aí é muito fácil, vem essas coisas e a partir disso eu me conecto com o tema. Mas tu não pode deixar isso para amanhã, tu tem que estar num estado sempre alerta. Mas espécie de um treino que eu acredito que a relação com o jornalismo me deu também bastante. Porque eu trabalhei durante 15 anos em redações de jornais diários. Sim. Né? Trabalhei aqui no Jornal Pioneiro, trabalhei no Diário de Santa Maria, em Santa Maria, que também pertence ao Grupo RBS. Antes disso, trabalhei no jornal A Razão de Santa Maria, antes de vir para cá. Então, somando tudo, são 15 anos de jornalismo diário, onde tu acaba se treinando digamos assim, fazer com que a inspiração esteja a serviço da tua transpiração. Sim. Você precisa escrever, o jornal precisa sair, né? E a inspiração vai ter que ser boa, porque tem que ter qualidade. Sim. Né? Então, tu acaba se treinando para isso, e isso acaba funcionando de uma forma quase natural. Sim, é uma forma quase já do mecanismo do autor, né? O mecanismo do autor. Das crônicas que tu escreve lá no jornal, então toda sexta-feira o teu texto sai lá no Jornal Pioneiro aqui de Caxias do Sul, mas tu também está trabalhando, como tu disse, em carreira solo, escrevendo livros e sempre, né, nessa vontade de escrever, sempre requisitado a escrever textos e textos da tua inspiração mesmo. Quais os textos tu está programando para 2014, que já nós falávamos antes de entrar no ar, inclusive, que 2013 não acabou ainda para ti, apesar de nós já estamos no 17º dia de janeiro, né? Como está sendo esse trabalho que tu está produzindo para mandar para o público? Eu nunca paro de produzir, realmente. Eu tenho muito material literário na gaveta. Hoje em dia, essa imagem de material pronto na gaveta já não funciona mais. Tem muito material pronto no HD do computador, está ali, pronto para sair, inédito. Né? Eu tenho um romance inédito, eu tenho material poético inédito, eu tenho uma junção de contos, eu tenho uma série de material inédito. Mas isso fica esperando o seu momento. Né? Vai haver um momento em que esse material venha à tona. O que eu tenho me dedicado realmente, no ano de 2013, que encerrou agora, eu não lancei nenhum livro. Né? Então, eu lancei livros de 2007 a 2012, 2013 não veio nenhum a público, mas estive trabalhando em livros futuros. Né? Sim. Então, um deles estamos concluindo agora no mês de janeiro, para lançar em abril desse ano. É um trabalho feito em conjunto com o artista plástico Antônio Giacomin,
aqui de Caxias do Sul, um grande e talentoso aquarelista, Sim. né, que faz trabalhos fantásticos aí, que já ilustrou livros meus, inclusive a capa do livro contando a história da Casa da Cultura, que eu lancei no final de 2012, a capa é uma aquarela dele. Ele tem um trabalho excelente. A gente resolveu unir talentos para produzir juntos um livro que se chama Serra Gaúcha, o Passado Presente. Está saindo agora em abril, lançamento dia 5 de abril na Galeria de Arte Municipal. Então eu já quero aproveitar, já que tu falou isso, e quero assumir um compromisso contigo aqui já abertamente, ao vivo, não tem como editar, um compromisso de, em abril, estar de volta aqui para nós conversarmos sobre esse livro que tu vai lançar. Viemos junto com o Giacomin aqui, claro, os dois autores. Claro, e vamos mostrar então essa obra sobre a Serra, né? Sobre a Serra Gaúcha, o nosso trabalho foi assim, a gente viajou por várias regiões do nosso interior aqui, né, buscando elementos do passado que permanecem vivos no nosso presente. Sim. Então ele fez várias aquarelas disso que nós encontramos e eu produzi vários textos em forma de crônica contando essa narrativa, essa aventura cultural que nós tivemos ao longo de 2013. Kirstio, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de vir aqui para este primeiro Café com Letras ao vivo. Uma honra. É o primeiro da história do Café com Letras que é feito ao vivo. O pessoal de casa acompanhando em tempo real que nós conversávamos aqui. E deixar de novo esse convite, então, em abril, quando o livro for publicado, por favor, venha até a Câmara de Vereadores, até a TV Câmara, para nós conversarmos sobre essa obra, que tenho certeza, até por saber da qualidade dos teus textos e ser assumidamente um fã do teu trabalho. Que bom, que bom. Que nós possamos, então, conversar sobre mais essa obra e trazer também o Giacomin para vir falar conosco aqui sobre as pinturas dele. Com certeza, vai ser um prazer e uma grande honra ter estado aqui na estreia do programa ao vivo para Caxias do Sul. Parabéns e sucesso na sequência do programa. Muito obrigado. Então nós chegamos ao fim deste Café com Letras ao vivo, primeiro Café com Letras de 2014, nesse novo formato, onde você participa em tempo real, você pode sentar na frente da TV, tomar o seu café e ouvir as histórias dos autores que vêm aqui conversar conosco e com você também de casa. Eu agradeço muito a sua audiência. As reprises deste programa passarão durante a semana na TV Câmara e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!